2 Coríntios 6, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos valorizar a graça de Deus. Ele está falando com uma igreja cheia de problemas com relação à libertinagem, usando a graça de maneira indevida. E o apóstolo Paulo vai dizer, valorizem essa graça. A gente precisa valorizar a graça de duas maneiras. A primeira é não usando ela para fazer coisas erradas. Tem gente que acha que quando quiser vai chegar e vai citar as palavras eu aceito Jesus e tem salvação. Tem gente brincando com a graça, quando o Espírito Santo vai lá e toca e vão se dar mal, né? A Bíblia não fala só de salvação, mas fala de condenação também. E por outro lado, existem aqueles que não conseguem aceitar a graça, eles acham que precisam fazer sacrifícios para merecer o céu. Então não conseguem aceitar que o sangue de Jesus foi suficiente para trazer salvação. E essas pessoas, então, elas ficam pagando para ouvir palestra. Tem gente que vai pregar, cobra 3 mil reais na área VIP, 5 mil no camarote, 2 mil, é absurdo, sabe? Então, como que as pessoas continuam procurando essas pessoas? É porque de alguma forma eles acham que precisam fazer algum esforço para obter a salvação e crescimento espiritual. E crescimento espiritual está longe disso, está nas Escrituras. No capítulo 6, o apóstolo Paulo vai abrir o coração, dizendo que fica sem dormir, orando pela igreja, passou por quarentena chibatadas, naufrágio, foi roubado, passou frio, passou fome. E ele diz, Coríntios, abram o coração de vocês agora para mim. Eu preguei para vocês, vocês estão com o coração fechado, sendo seduzidos por falsos apóstolos, por pessoas que acham que quanto mais dinheiro se ganha, mais Deus está presente. Deus nunca disse isso, nenhum profeta disse isso, nenhum apóstolo disse isso. Então, por favor, abra o seu coração para quem de fato prega a palavra espiritual para você e não para quem está te oferecendo código de prosperidade. Nada contra a prosperidade, mas Deus está interessado na nossa salvação e no nosso crescimento espiritual. Por fim, o apóstolo Paulo fala que a gente não deve se unir em julgo desigual. Ele vai usar a expressão ali de Deuteronômio 14, que não pode colocar um boi e um jumento para arar uma terra, né? Porque tem diferença de tamanho e tudo mais. Jumento era um animal impuro, não podia ser sacrificado para perdão de pecados. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer que o cristão e o não cristão, eles têm muitas diferenças, e em Coríntios havia muitos sindicatos, muitos comércios, e cada um desses sindicatos e comércios tinham deuses, ídolos que tinham que ser adorados. E ele diz, vocês não devem adorar a ídolos e nem ceder a princípios desse mundo para ganhar dinheiro. Então, não ceda a nenhum princípio de caráter, violação moral, violação humana, violação espiritual. Você fazendo isso, você só está perdendo. Você não precisa disso para crescer. Cuidado com as pessoas que você põe na sua vida, que entram na sua casa, com quem você faz sociedade, porque não há comunhão entre Cristo e Belial, entre o cristão verdadeiro e o incrédulo. Nós precisamos, então, colocar limites nas situações para a glória de Deus. Não é se afastar do mundo, mas é entender até onde certas pessoas podem chegar na nossa vida. Que Deus em Cristo te abençoe.